Ele, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Criador do céu e da terra, e escolhe a menor cidade para nascer. São Bernardo ainda vai comentar que ele, por ser a humildade, escolhe a menor cidade para nascer. E, por ser a grandeza, escolhe a cidade mais importante para morrer. E Nosso Senhor nos dá esta lição, escolhendo a última cidade, a mais pequena de todas, a menorzinha, e a cidade do pão, a cidade insignificante, para nascer. Ele que poderia ter mandado os anjos construir um super palácio, o mais belo de todos os palácios que possa ter existido na história, que seria impensável, seria irrealizável, muito mais do que impensável, pela criatura humana. Ele poderia ter construído um palácio magnífico para nascer e ali se encarnar. Não, ele escolheu a menor cidade, o lugar mais escondido, era uma gruta em um lugar mais pobre, para nos ensinar exatamente o contrário do que o pecado original e todos os pecados ensinam na face da terra. O pecado original foi uma revolta contra Deus, porque o homem se levantou contra Deus, querendo ser igual a Deus, querendo ser Deus. E, portanto, subverteu a ordem dada por Deus, porque Deus, inclusive, tomou este cuidado de criar Adão com o barro deste mundo e não do paraíso. Ele criou com a terra deste mundo. Não sei que bairro ele escolheu para pegar o barro e desse barro formar um boneco deste mundo, para depois de ter constituído Adão já com todos os dons, com todas as graças, aí é que está no Gênesis isso, e agora introduzamos Adão no paraíso. Ele não foi criado no paraíso, foi criado fora do paraíso. E Santo Tomás nos deixa bem claro que ele fez isso porque o paraíso terrestre estava acima da natureza humana. E ele queria que o homem considerasse sempre, dentro do paraíso, sua origem. Ele soubesse que ele veio do barro. E agora Nosso Senhor nos lembra este princípio de que nós viemos do barro, procurando a menor das cidades e procurando, portanto, a cidade menos importante, para nos dar a ideia de que nós devemos ser humildes, humildes. Oh, virtude difícil! Dizem que a virtude da castidade é a virtude mais difícil. Eu acho que não. E, aliás, não sou eu só que acho que não. Os autores clássicos, os autores espiritualistas, todos eles dizem isso. A virtude que mais custa é a humildade. A virtude da humildade é terrível para ser praticada, porque o homem tem um delírio de querer aparecer. O homem, com peculiaridades diferentes, do homem para a mulher, da mulher para o homem, deste para aquele, desta para aquela, mas o delírio que está no fundo da nossa natureza decaída é de querer chamar a atenção sobre si, é de querer sobressair-se, é de querer fazer com que todos lhe prestem culto. E, no fundo, é o delírio, levado até as últimas consequências, de sentar-se no trono de Deus. Se o homem desse largas às suas inclinações, às suas paixões, sem freio nenhum, e pudesse viver milhares de anos, ele iria cada vez mais progredindo nessa loucura de querer derrotar a Deus, tirar a Deus do seu trono e sentar-se no trono de Deus. Esse foi o delírio de Satanás, esse foi o delírio de Adão e Eva no paraíso terrestre. Esse é o delírio de toda a natureza humana, querer ser. E, na primeira leitura, nós vemos essa profecia feita por Miqueias, que Nosso Senhor, o Verbo, portanto, o Messias, iria escolher a última das cidades para nascer. E está dito, muito curiosamente, sobre a origem dele. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Nós sabemos que a eternidade não tem dias, a eternidade é a eternidade, desde a eternidade. Portanto, este que iria nascer nessa cidadezinha também é nada mais nada menos do que um Deus. É Deus, se ele é eterno, é Deus. Mas, para não ter ideia de que ali só há natureza humana, aliás, perdão, que só natureza divina, sem nada de humano,
ele continua na frase seguinte, Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe derá à luz. Então, vemos nesta profecia de Miqueias as duas naturezas, a divina e a humana. Duas naturezas que se unem em Nosso Senhor Jesus Cristo. Afirmado aqui. Naquele tempo, quem lesse isto não tinha a menor ideia de que pudesse ser uma prefigura, um prenúncio da natureza divina e humana unidas em Nosso Senhor. E aí vem, porque ele é de origem divina e escolhe, inclusive, o que há de menos brilhante em matéria de cidade, aí vem. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. Ele mesmo será a paz. Ele mesmo será a paz. Paz, tranquilidade da ordem. Paz onde todas as coisas se encaixam, se harmonizam, estão no seu lugar. Quando é que há paz? Quando eu sou humilde. Sem a humildade não desaparece a paz. Quando eu me ponho nos caminhos do orgulho e da vaidade, quando eu quero chamar a atenção dos outros, quando eu quero fazer prevalecer sobre os outros a minha vontade, porque eu mando, porque eu dou, ou então quero atrair os outros para a minha beleza, enfim, colocar-me no centro, aí acabou a paz. Porque sempre que o homem sai do seu ponto de equilíbrio e se põe no meio das paixões, termina a paz. Ora, nós precisamos levar em conta que Nossa Senhora não tinha nenhum resquício de pecado, mas nada. Nela tudo era bem, nela tudo era santidade, nela tudo era virtude, tudo era dom de Deus, cheia, plena como ela estava, porque o São Gabriel, já ao saudar, diz, ave cheia de graça. Ave gratia plena. Estava cheia de graça. E, além disto, recebe a encarnação, e recebe com quem ela ia dividir, condividir, partilhar aquilo que estava na alma dela. Com São José não podia, porque o anjo deve ter dito a ela, evidente. Ele disse, não diga nada a São José. São José tem que passar um período sem saber de nada. Num determinado momento ele será avisado, mas será avisado por Deus. Quanto a vós, não diga nada, não se avance, por favor. Fique segurando, espere. Essa é a vontade de Deus. Para São José não podia dizer nada. O anjo tinha dito a ela que a prima estava já no 6º mês e era um momento de ela ser ajudada por outra, não tinha ninguém que iria ajudar na altura. Os comentaristas todos dizem, enfim, maravilhas a respeito desse empenho de Nossa Senhora, desse empressement, da pressa dela de chegar o quanto antes para ajudar a prima. Não tem dúvida, isso é muito bonito. Eu mesmo muitas vezes disse isso, sublinhei isso, etc. Mas há um aspecto aqui em Nossa Senhora que é o desejo dela de comunicar a outrem a maravilha que ela levava em si. O desejo dela de fazer bem a alma da outra, comunicando as maravilhas todas que ela havia recebido. Era o desejo, portanto, de fazer o bem. Mas não apenas de ajudar materialmente a outra, era o desejo de conversar com outra aquilo tudo que estava na alma dela. E por revelação do anjo, ou por inspiração da graça, ela sabia que Isabel estava na situação dela, porque Isabel estava, sua prima, estava para dar à luz ao precursor. Ora, ninguém melhor para ser um interlocutora dela do que a prima. Então, ela foi com o desejo de conversar, ela foi com o desejo de evangelizar, e nós temos o primeiro arauto do evangelho na história, Nossa Senhora. Nossa Senhora, primeiro arauto do evangelho, porque ela sai correndo
pelos montes, como nós vemos aí, uma apressada para chegar diante de Santa Isabel e poder dizer a Santa Isabel o que estava se passando com ela. Mas Deus é tão delicado, Deus é a delicadeza, que ela chega e cumprimenta Santa Isabel. Quando cumprimenta Santa Isabel sai com essa cachoeira em cima dela, a respeito dessas maravilhas todas, e ela percebeu que antes que ela dissesse, Deus já tinha dito na alma de Santa Isabel tudo aquilo que ela ia levando. E aí, este encontro é o encontro de duas que estavam ansiosas de uma fazer bem à outra. É esse o intuito que a providência tem com este encontro nosso, do encontro de Santa Isabel com Nossa Senhora, vice-versa, nessa visitação. Então nós temos humildade, o sacrifício do qual nós devemos nos aproveitar, e temos esta maravilha que é essa visita. Tudo isso é preparação para o nascimento de Nosso Senhor que se dá hoje à noite. Nós devemos ser humildes, sabermos nos aproveitar do sacrifício que Ele fez por nós e, portanto, enchermos-nos de fé e de disposições, desejosos de dar aos outros o que Ele nos deu. Aí está essa preparação para um bom e santo Natal.